Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Você já reparou que os revisores lhe acompanham desde o jardim de infância? Pois é, toda a ideia do sistema oficial de avaliação acadêmica parte do pressuposto que é necessário avaliar a propriedade do que você sabe, diz ou faz por entes externos, os avaliadores. São os professores e as provas durante seu período acadêmico e nas escolas, são os inspetores e fiscais que avaliam a propriedade dos procedimentos econômicos de pagamento de impostos por pessoas físicas e jurídicas, são a polícia e os juízes que avaliam se você e as organizações estão seguindo as leis de maneira apropriada. Esses avaliadores são normalmente credenciados pelo Estado por meio do arcabouço legal e de concursos, credenciados por organizações quase sempre autorizadas pelo Estado a darem a autoridade a esses avaliadores, são credenciados pelas atividades passadas e curriculares dos avaliadores e também muitas vezes por questões morais, como no caso dos nossos pais. Durante a primeira fase da vida acadêmica, o avaliador é essencialmente o professor, aquele que dá as aulas, prepara as provas, aplica as provas e avalia se o que os alunos estão dizendo é o mesmo que foi ensinado ou dito pelo professor. Perceba que aqui é uma casca de banana, porque esse procedimento abre espaço para a repressão intelectual e o dogmatismo, sendo muito importante discutir o homeschooling por conta dessa questão, e nós voltaremos a esse tema em futuro próximo. Durante a segunda fase da vida acadêmica, quando começamos a fazer pesquisa, gerar conhecimento, publicar trabalhos, esse sistema de avaliação acadêmica começa a falhar, porque o professor, orientador, passa a ser cúmplice do autor daquele trabalho e, portanto, suspeito. Da mesma forma, o orientador, o professor, o programa de pós-graduação são partes interessadas naquela produção e, portanto, também suspeitos. E, finalmente, pode não haver mais a figura do orientador ou do professor durante aquele processo de geração de conhecimento. É aí que sai de cena o professor avaliador e entra em cena a banca de avaliação, normalmente formada por membros externos para evitar o viés local, por membros especialistas que devem conhecer o tema que está sendo discutido com profundidade para que seja possível avaliar a propriedade do que o autor diz, deve ser colegiada para evitar que uma única voz se imponha como verdade absoluta naquela avaliação, em particular quando se avaliam temas complexos, e muitas vezes é necessário garantir o anonimato daquelas pessoas e da avaliação, para que se garanta também a liberdade de expressão e se evite o constrangimento causado pela teia de relações pessoais. O papel da banca é essencialmente o mesmo do professor avaliador, que é avaliar a propriedade do que os autores dizem e discutem. Mas quase sempre aqui um elemento adicional, que é a necessidade da banca também avaliar a originalidade do que está sendo dito. E aqui há, de novo, duas cascas de banana. Uma primeira é porque se você for original demais, isso em geral acaba de alguma forma provocando reações exageradas da banca. A história está cheia desses exemplos, como no caso clássico das toda oposição sofrida por Darwin, quando ele propôs a teoria da evolução das espécies, e com muita frequência o avaliado sabe aquele tema com mais propriedade do que toda a banca, simplesmente pelo fato de que ele se dedicou durante muito tempo a estudar especificamente aquele tema, de forma que muitas vezes o processo de avaliação pela banca
pode ser também injusto ou suspeito. Bom, o fato é que, de alguma maneira, a banca de revisores e de avaliadores do trabalho de pesquisa, do projeto, do artigo, da tese, de alguma forma a banca afiança a propriedade do que está sendo dito. E é por isso que hoje o procedimento do anonimato vem sendo muito questionado por revistas científicas e plataformas abertas de avaliação. Muitas revistas vêm incentivando que os nomes dos revisores sejam tornados públicos, porque de alguma forma eles são corresponsáveis pela aprovação daquele trabalho e de alguma forma concordam com o que está sendo dito. Além disso, o anonimato também acaba estimulando ações humanas tipicamente ruins, como, por exemplo, a perseguição a certos autores, né? A inveja da qualidade do trabalho e muitas vezes o preconceito, muito comum em particular em relação aos autores do terceiro mundo. O fato é que, se você está fazendo pesquisa e está na pós-graduação, você conviveu com todos esses sistemas de avaliação e rapidamente está se transformando em um avaliador que será credenciado pelo sistema tão logo você obtenha o seu diploma. E é por isso que você tem que pensar muito sobre esse assunto, para que durante a sua vida de pesquisa você atue como revisor, como avaliador, de forma responsável. E também para que você avalie criticamente a missão dessas bancas de avaliação e do próprio avaliador. Você é parte do sistema. Você está sendo formado para ser pesquisador e para avaliar o trabalho dos outros. E por isso você não pode deixar de refletir sobre esse assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.